e fazer algumas comparações. Brasil, Estados Unidos, Japão, Europa. Financial Times, porta-voz do mercado financeiro internacional, publica: medo enorme. Ameaça de Trump contra Soros assustam organizações sem fins lucrativos dos Estados Unidos. Por quê? Porque vai cortar a mamata, né? Vai acabar o dinheiro. Grupos da sociedade civil financiados pelos Soros, pela Fundação de Caridade, se sentem vulneráveis aos ataques do governo. Pra cima deles, Donald. Quem propôs algo similar no Brasil? O deputado Felipe Barros. A lei contra as ONGs. É a lei pela soberania nacional, né? Passando mais bonito. Tem que andar, pô. Não tem como você ter uma democracia com Soros atrapalhando, enfiando dinheiro por lá. Aí o Arthur fala assim, ó, imagine se bloqueassem essa organização no Brasil. O choro da turma da Transparência Internacional e dos penduricalhos que eles financiam. Ia ser um chororô sem igual. O povo é pra rua. O povo é pra rua. Aí eu pergunto pra vocês, será que algum governador democrático não é que teria coragem de fazer o que o Trump tá fazendo, não? Será que o governador democrático teria coragem de se posicionar sobre esse tema? É responder uma pergunta sem sabonetar. Ele pode falar que ele acha o Trump errado, mas falar, sem sabonetar. Falar, não, eu acho que o Trump tá errado, não, acho que o Trump tá certo. Só falar. Se posicionar sem sabonetar. Porque botar pra andar não bota, nenhum. Mas de jeito nenhum. Louco pra isso daqui, só o Jair ou o Eduardo. Pra botar pra cima a turma dos Soros, só o Jair ou o Eduardo. Aí eu tô passando no Twitter, eu não costumo ler a coluna internacional do Estadão, porque eu acho a maior parte do tempo uma perda de tempo. Mas, vez ou outra, esse Oliver Stuck escreve umas coisas curiosas. Ele fala sobre o golpe de 2022 contra Bolsonaro. Foi da CIA, Departamento de Estado, Departamento de Defesa. E aí ontem ele escreve esse lindo texto, né? O trumpismo se consolida na política japonesa. Eita, lá vai. A ascensão de Sanai Takahashi é reflexo da crise global do conservadorismo moderado. Curioso isso aqui. Esse nome é bom, a gente tem que falar dele. A Tsui colocou, né? O Estadão não decepciona. Ela colocou o trecho da entrevista, mas como não tá grifado bonitinho, fui lá eu grifar. Tá ali. Sanai Takahashi venceu a disputa no Partido Liberal Democrata e, salvo manobra improvável no parlamento, será a primeira mulher a chefiar o governo japonês. Aí, na sua cabeça, de um brasileiro que já entende um pouco de política, sabendo que é mulher, você fala, olha, isso aqui deveria ser algo bom, né? Deveria ser algo que toda a imprensa nacional, que adora enfiar agenda woke, né, e celebrar esse tipo de coisa, fala, não, aí, ó, a representação feminina e tudo mais. Mas não, dessa vez não. Está criticando. Dessa vez não é bom. Não é como a Dilma. Não é uma presidenta. Sua vitória marca a consolidação de uma nova gramática política no Japão, que é o quê? Menos arranjos de centro, ou seja, sem espaço para Ciro Nogueira. Mais afirmação nacionalista. Mais confronto cultural. Eita! Aqui o Tarcísio já tomou meu prazol, né? Já deu até azia. Aquele almoço do domingo já bateu mal. Já caiu assim, né? Falou em confronto. O homem tropeça. Não fale de confronto com cadeirudo. Em outras palavras, uma versão japonesa do trumpismo. Entendido como nacionalismo combativo, postura anti-imigração ultraconservadora e desejo de minimizar aspectos negativos da história nacional, da memória pública e política fiscal e monetária expansionista. Essa aqui, laranja, eu quero falar já já. Está em ascensão na quarta maior economia do mundo. Deixa eu só falar esse final, porque eu quero voltar para a questão da história também. Seu estilo é mais um sinal de que o conservadorismo moderado... Aí vocês perguntam, o que seria isso, né? O chamado country club conservatism, marcado pela postura pró-mercado, conservador nos costumes, liberal na economia, aquele papo furado, né? A luta moderada, institucionalista, a valorização de etiqueta política, a negociação bipartidária, atualmente tem pouco apelo eleitoral ao redor do mundo. E na boa, viu? Eu fico até sem jeito pra ser arrogante. Ah, boa, velho. Tem quanto tempo eu tô falando disso? Não dá pra ficar batendo continência pra Faria Lima. Tem quanto tempo a gente tá falando? Temos que parar, sabe, de olhar pra questão econômica com dogma. Temos que parar, temos que parar. Bicho, já fiz dossiê histórico sobre o Banco Central, a origem dessa história do Banco Central Independente. A gente resolveu na questão do Plano Real, inclusive as críticas da época de algumas coisas que seriam feitas. Pelo inclusive os levantamentos estão no Arquivo Nacional, né? Setor lá de inteligência. Fizemos um dossiê sobre de onde vem a história do PIB. De onde vem esse indicador? Que não quantifica se a vida do povo tá melhorando. Às vezes o PIB aumentou porque quem é muito rico foi extremamente mais rico, mas o pobre tá mais pobre. Vocês estão vivenciando um empobrecimento. Enfim, martelando um monte de coisa, questionando essa visão dogmática sobre tripé macroeconômica, taxa de juros elevadíssimas, sabe? Tudo que vem sendo colocado na mesa. Quanto tempo? E eu sou louco. Eu sou o cara que o Constantino chama de comunista e é atacado, que os liberais do Twitter ficam malucos. Eu sou o comunista de direita. Eu e o Bolsonaro, né, Jair? Eu tô falando sério, que tem umas postagens sobre isso. Falando que o Bolsonaro é um comunista, né, de direita. Quanto tempo, gente, tô comentando com isso pra vocês? Aí vem o Trump, com medidas protecionistas. Agora no Japão. Aí você pega a FD na Alemanha.
Você pega a direita da Meloni na Itália, você pega o Viktor Orbán. Quem melhor se posicionou, a vanguarda de todo esse movimento é o Orbán, que a gente também fez um dossiê histórico, que eu acabei me dando, porque o pessoal fala muito do Orbán, mas a gente fica, o Orbán direita, mas o que é que ele pensa? E aí, quando foi que foi isso? Não sei se foi na época que teve aquela história lá da Embaixada da Hungria, mas eu lembro que a gente, em algum ato, a gente fez uma análise longuíssima de um discurso que, assim, que era tido como um discurso épico, porque eu começava a ler e via muita gente falando desse discurso de 2014, o discurso de 2014, o discurso de 2014. E quando você pega esse discurso do Orbán de 2014, eu vou até voltar nele, porque acho que vai fazer muito mais sentido pra mim agora. O Orbán começa a falar sobre diversas coisas, ele começa a pontuar nessa relação sociedade e economia, que a economia deve servir à sociedade, não o contrário, né, servir a rentista, bilionário e tudo mais, aquele olhar puramente técnico, não é assim, tem muito política no meio. Ele fala sobre um reencontro com a história nacional, e aí eu quero voltar, porque, segundo a Folha de São Paulo, influenciado por mim e o Aldo Rebelo, mas por mim, Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo. Lembra disso? O que Eduardo Bolsonaro tá falando naquele vídeo? Qual o ponto central? Qual o ponto central do discurso de Eduardo Bolsonaro? Um reencontro com a história nacional, com a identidade nacional. Eduardo diz com todas as letras, não podemos olhar para nossa história e só ver o lado ruim, porque tiveram coisas boas e a gente tem que resgatar isso, porque se deu certo uma vez, tem muito mais chance de dar certo de novo, porque deu certo já na configuração de Brasil e na configuração desse Brasil golpista que temos aí. Esse grupo golpista que está desde, né, do golpe. Eles estavam antes do golpe, na verdade, que eles deram o golpe da República de 1889. Eduardo Bolsonaro, você está na vanguarda. Por isso que você tem tanto apoio, Eduardo, na direita brasileira. Quanto tempo também eu tô batendo na tecla do nacionalismo, né? Rapaz, não é querendo ser arrogante não, viu? Mas sendo... Sou bom nisso, viu? Sou bom nisso, viu? Ai, eu fico me achando às vezes, né? Pensando comigo mesmo. Mas eu no final do dia, eu entendo o tamanho da minha insignificância, de verdade. E eu falo isso sério, porque quando eu olho o tamanho da Globo, quantas pessoas a Globo fala, pra mim isso é o padrão, cara. Quantas pessoas a Globo consegue alcançar? Quantas pessoas? Obviamente eu falo com muito mais gente que um dia esperava na minha vida, mas a ponto assim de, cara, conseguir mudar mesmo a mente do brasileiro médio, isso é muito difícil. Muito difícil. Enfim, voltando aqui pro texto. Assim como nos Estados Unidos, o espaço de figuras como John McCain e Mitt Romney encolheu, e no Reino Unido e na França, os conservadores tradicionais perderam tração. Vai lá também olhar. A gente falou muito sobre a França, sobre não, o Thierry Baudet da Holanda. A gente falou... Começa um beijo o nome do cara. Que é o garoto lá da... Ave Maria, como é o nome da mulher? Nossa, me deu um branco agora na cabeça e eu sou bom de memória. O Bardella, a gente falou isso daí, falando sobre o que eles estão defendendo pra ir lá. Também fizemos dossiê sobre até Portugal, o partido chega, olhando lá a agenda prioritária deles, que tem isso no site oficial do partido. Na época até deixei sugestão, já pensou se o PL fizesse isso, uma agenda, os principais pontos que deveria abraçar e defender. Enfim, no Japão, Takahashi venceu prometendo a guinada à direita. É quando a estratégia econômica populista de Trump, ela já atacou o Banco Central por elevar a taxa de juros, chegou a chamar suas decisões de estúpidas. Vou dar a carteirinha da tropa pra ela. Ela é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, rejeita a bandeira simbólica de igualdade de gênero, como permitir que casais mantenham sobrenomes distintos. Veja como a mulher é brava mesmo, viu? A primeira mulher a alcançar o topo do poder não será o que tudo indica a líder da agenda feminista. A nova direita japonesa prospera num caldo conhecido. Frustração com renda real comprimida, custo de vida crescente e fadiga com as elites políticas. É ou não é o caminho? É ou não é o caminho a ser, sabe? Olhar, traçar, colocar no horizonte. Final de semana